Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Boa noite. Estão tristes? Quem está triste aí? Glória a Deus. Nem tem como ficar triste na presença do Senhor. Amém? Jesus, o médico errou. Vamos lá. Marcos, capítulo 5. Eu vou te chamar no fim, tá? E vocês vão entender porque que ela louvou esse louvor. Marcos, capítulo 5... versículo 21. Ai, Jesus, eu queria pregar tantas coisas aqui, Dinardo, mas fiquei no estreito, né? Tem como. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Ainda é no meio da Bíblia, tá, gente? Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, ou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo, tremendo, consciente do que lhe aconteceu, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Diga aí para alguém que está perto de você, diga: filha, se for um menino, diga: filho, né? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Amém? Quando nós lemos os evangelhos, Marcos, ele é alguém que escreve direto falando de milagres. Quem não gosta de milagres? Quem quer viver um milagre na sua vida? Faz um sinal aí. Marcos era especialista em contar os milagres que Jesus operara. Mas antes de um milagre acontecer na vida de alguém, sempre acontecia uma tempestade, momentos difíceis, dificuldades, provas, um fluxo de sangue de 12 anos. Diga comigo, 12 anos. Não é brincadeira. Então não existe vitória sem um processo que nos causa sofrimento. Nós temos tendências em entrar no ambiente profético, porque esse ambiente é profético e propício a milagres. Mas nós trazemos na nossa consciência que eu vou buscar o meu milagre. Ninguém veio buscar o milagre. Olhe para o seu irmão e diga: você não veio buscar o milagre. Você veio receber a palavra que vai ativar a fé na sua vida, e a sua fé vai gerar milagres. Porque a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que eu espero. Então eu preciso de um componente que é a chave que vai abrir áreas que estão fechadas na minha vida. Eu preciso de fé. Diga comigo, eu preciso de fé. Quando nós temos fé, nós acreditamos na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Todos nós temos uma palavra. E se você falar assim: eu não tenho, que eu não sou crente. Vamos em Jeremias capítulo 1. Antes que eu te conhecesse e eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Sei quem você é, já sabia do nome que você ia ter, onde você iria estar nessa quinta-feira, e já conheço o seu futuro.
Então nós trazemos uma palavra. Nós somos um propósito vivo nesta terra. Propósitos que precisam de se alinhar ao propósito celestial. Diga para alguém que está do seu lado: você é um propósito. Diga mais forte aí: você é um propósito nesta terra e nesta nação que precisa se alinhar ao propósito celestial. Porque não tem como eu arrancar o impossível do céu sem alinhamento aqui na terra, sem posicionamento aqui na terra, sem fé aqui na terra. Então nós precisamos de entender que nós somos participantes daquilo que Deus já determinou na nossa vida. Por isso eu quero liberar uma palavra para alguém que já entrou aqui. Faça alguma coisa pela sua vida, por amor de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga: faça alguma coisa. Deixa eu falar algo de Deus para você. Tristeza não paga dívidas. Tristeza não te dá a visão do que te espera no futuro. Desânimo não te faz andar em direção ao alvo. Tristeza não traz a alegria que é a sua força. Tá fraco é porque tá triste. Mas nessa noite Deus vai injetar uma injeção de alegria na sua vida. E você vai alcançar o impossível. Você crê nisso? Diga amém. Então nós estamos vendo a história de uma mulher que 12 anos... ela passa um processo de sofrimento. Não existe conquistas sem processo. Diga comigo: eu estou num processo. Todos nós precisamos de ser processados por Deus. Não tem como nós queremos chegar do outro lado sem um deserto de 40 anos. Porque o deserto processa o Egito que está enxertado em você. O deserto arranca de você o pensamento de derrotado. Porque na primeira luta o povo de Deus queria olhar para trás, pensava em morrer, queria sentir a fome do alimento do Egito, alho, pepino e cebola. Se contentava com o que o antigo sustentava por comodismo. Só que Deus permite momentos difíceis para processar o velho. Porque não tem como você querer viver um novo, porque milagre é novidade de Deus na nossa vida, com o velho ainda ativo na nossa história. Um pensamento cauterizado, um pensamento pequeno jamais pode alcançar a grandeza da mente de um Deus que sonhou com a sua vida, planejou a sua história, te plantou nesta nação, não para ser um perdedor, mas mais do que vencedora. Não tem como nós pensarmos com um pensamento pequeno, olharmos com uma visão pequena, uma visão de túnel, uma visão deturpada, preocupado com o amanhã, como vai ser, o como vai ser não te pertence. O que pertence a você é ativar essa fé que vai trazer para perto o que você espera viver amanhã. Porque eu conheço um Deus que pode fazer hoje por você o que você está esperando amanhã. Diga para o seu irmão: pode ser hoje o dia do teu milagre. Pode ser hoje. Não vai depender do Dinarte, não vai depender da pastora, vai depender de você. A sua postura determina a sua vitória. A sua postura determina aquilo que você vai conquistar. Não tem como, existem pessoas, nós conhecemos muita gente que quando estamos travando um diálogo com essas pessoas, elas dizem para nós: eu acredito em Deus, eu acredito nisso, mas a minha vida está um caos, porque você está olhando para o caos. Se você acredita tanto em Deus, começa a olhar para o alto. No alto você vai ver oportunidades diárias que Deus te dá para você fazer diferente no seu amanhã do que você fez no seu ontem. Porque nós temos a tendência de fazer as mesmas coisas, termos as mesmas atitudes, usamos as mesmas palavras, principalmente os crentes. Olha para o seu irmão e diga: você é crente? Então essa aí é para você. Você sabia que nós temos tendência em decorar alguns versículos e colocamos esses versículos como se fossem números da sorte na nossa vida? Eu vou usar esse termo com todo respeito. Aí quando vem a luta, você lembra do Salmo 91. Mas você não sabe o Salmo todo, você só diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você esquece o versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus e nele confiarei, eu descansarei. Aí você se lembra: ai, mas 1000 cairão do meu lado, mas antes de caírem, Ele te dá livramento. Porque quando nós temos uma estrutura divina, nós não precisamos de usar versículos como talões da sorte. Porque não, vai ficar tudo bem, mas o seu coração não acredita. Sabe por quê? Porque a boca só fala o que o coração está cheio. E quando eu olho lá para um tempo atrás, no livro de Neemias, ele recebe uma má notícia: tempo de crise, Jerusalém, portas derrubadas, queimadas, muros derrubados, opróbrio, o povo de Deus na miséria. Diga comigo: miséria. Porque mente pequena atrai miséria. Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Mente pequena atrai miséria.
E as notícias de miséria chegaram onde? Dentro do palácio. Quando uma notícia de miséria chega para quem está dentro do palácio, quem está dentro do palácio tem uma atitude para mudar o estado de miséria. E qual foi a atitude de Neemias? Ele se posiciona aonde? Dentro do palácio. Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Se posicione na presença de Deus. Ai, mas como, pastora? Orando e jejuando. O segredo da sua vitória está na oração e no jejum. Às vezes nós achamos que o segredo da nossa vitória está naquilo que eu gosto, que louvar todo mundo gosta. Mas quando vem uma palavra, por que quando nós estamos no ambiente profético e a palavra que é alimento, você sai dessas portas para fora e você se esquece do que foi ministrado? Porque o seu problema te espera na porta dizendo: eu já sei a fraqueza dele, eu já sei a fraqueza dela, eu só espero na porta. Você entra, recebe uma injeção de ânimo, mas quando chega na porta, você volta para a sua realidade. Deus falou, mas será? Mas como vai ser? Aí nós colocamos condicionantes. Deus está à procura de uma geração que não coloca as condicionantes, mas coloca uma fé ativa. Diga comigo: uma fé ativa. Então nessa noite você vai arrancar como vai ser. Gente, eu tô cansada de gente que quando a gente liga falando de um propósito, tá difícil, ninguém tem. Isso é mente do diabo, é mente da miséria. Diga comigo: essa é mente da miséria. Porque quando chega uma oportunidade na sua vida, não chega quando você está nos montes, chega quando você está no deserto. É no deserto que Deus prova a intenção do seu coração. Ou você confia no deserto, ou você é fiel no deserto, ou você acredita no deserto que Deus é contigo, porque a nuvem de glória, lembra? Ela está lá. A coluna de fogo, lembra? Ela também está lá. O maná que desceu do céu, lembra? Sabe o que Deus está fazendo? Quando você encontrar uma porta fechada, traga à memória o que Deus já fez no seu passado. Porque o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Aquele que operou anos atrás é apto para operar na sua vida hoje. Receba de Deus o seu milagre. Receba de Deus ânimo. Receba de Deus alegria. Receba de Deus força e conquista. Receba de Deus uma injeção de fé. Em nome do Senhor Jesus, digam amém aí. Quando nós precisamos desse processo, Deus está dizendo que existem áreas na nossa vida internas. São aquelas áreas que ninguém vê. Porque a geração do século 21 é a geração que passa uma imagem que está tudo bem. Mas se Deus pudesse escancarar a sua alma, você viria como você está no espiritual. Porque nós chegamos e queremos passar uma força que nós não temos muitas vezes porque não queremos entregar na presença de Deus, ou quebrantar o nosso coração na presença de Deus para as nossas fraquezas. Eu falo algo para... Isso é uma orientação. Gente madura não tem medo de reconhecer as suas fraquezas na presença de Deus. Agora, os fracos, as crianças espirituais, elas têm medo. Porque elas estão preocupadas. O que é que os outros vão pensar de mim? Eu vou ficar exposta. Não, mas ninguém pode saber. Irmão, se José não tivesse contado o sonho para o irmão, ele jamais se tornaria um governador no Egito. O problema é que nós somos tão vingativos que achamos: não conte nada para os irmãos, porque eles vão impedir a vitória. Irmão, se Deus te mandou contar, conta, porque nem os irmãos podem impedir a sua vitória. José chega, ele é processado, mas ele é fiel. A fé é testada, mas a fé é aprovada. No processo, Deus testa a sua fé para te aprovar no processo. Você precisa de ser aprovado esse mês. Você precisa de ser aprovado até o final desse ano, porque não adianta fazer projetos com uma reprovação do ano de 2025. Por amor de Deus, Deus está nos dando um tempo de consciência. Faça uma análise em áreas da sua vida que nunca funcionaram até hoje. Peça perdão a Deus pela sua falta de fé, porque elas não estão funcionando. Não é porque o governo tem poder, não é porque o inferno tem poder, mas é porque a sua fé é fraca. Olhe para o seu irmão e diga com carinho: essa aí é para você. Que nós culpamos todo mundo, é o governo, está fechado. Irmãos, quantos nós temos tendência em ler as notícias nos mídias? É assim ou não é? Ou sou eu que tenho internet, sou eu que vejo todo mundo, né? Se você falar que não, te arrebenta aí, né? Então, nós temos acesso às notícias, mas as notícias negativas conseguem desestabilizar a sua fé? Ai, mas o governo lançou isso porque não vai sair, porque agora complicou, porque agora tem que saber isso. Pois, quem está à espera do documento aqui? Já vai se contar aí a vitória. Vilma, não estraga a pregação, pelo amor de Deus.
Já conta a vitória, tem muitas vitórias. Nós temos medo por quê? Por causa do que está saindo. Mas aquele que te prometeu não chegou primeiro? Eu vou contar aqui, nem perguntei a Rênica se podia ou não. Saiu essas leis novas, daí eu mandei para ela. E ela falou, já entrei no site, não deu. E nós estávamos a tentar algo aí estratégico, pessoal. E não dava porque ela só tinha um papelzinho da CPLP, acho que é isso aí, né? Que eu não entendo muito. Isso é com as doutoras ali da imigração, ali com a Amanda, não é comigo, tá? Então, quando ela olhou para aquele papel, ela recebeu não, a semana toda, não foi? E como ela tem lá um TDAH meio agravante, ela esqueceu que a Vitória chegou na casa dela e ela não me contou. Eu falei, filha, eu não vou orar mais por ti. Porque eu estava orando por algo que já chegou e tem outro que está esperando. Aí ela falou, mandou uma foto. Meu documento chegou. Ai, mas não estava no sistema. Deus é aquele que nem permite o sistema colocar positivo. Mas quando ele decreta algo que é do seu filho, da sua filha, não confie no sistema. Confie naquele que tem o comando acima do sistema. Olhe para o seu irmão e diga, vai ter surpresas na sua casa. Vai ter surpresas na sua caixa de correio. Olha, irmão, e não foi só a Rênica, foi a Vanessa. Ai, não sai. Estou viajando. Pastora, saiu. É desse jeito. Deus, quando fala que vai abrir a porta, ó, irmão, usa a sua fé e passa pela porta, por amor de Deus. Passa por a porta não está fechada. Sabe o que fecha a porta diante de você? O medo. O como vai ser, o talvez. Ai, tá difícil. É o papel que não anda. Irmão, reveja os seus conceitos. Reveja a sua vida, que nós damos tanto poder para quem não tem poder na nossa vida. Todo poderoso na nossa vida é Deus. Não dê poder para quem não tem poder sobre a sua vida. Para tocar em você, vão ter que falar com o dono dela. Para impedir você, vão ter que falar com o dono da sua vida. Até para roubar o que é teu, até para tocar no que é teu, vão ter que falar com o dono. Não tem como, não se desespera. Algumas coisas que não são muito boas acontecem. Vontade permissiva de Deus. Outras, somos nós que abrimos as portas e damos acesso. Mas se você deu acesso, vá lá, fecha essa porta, tranca ela com 7 chaves e joga fora essa chave e não abra ela nunca mais. Sabe por quê? Porque enquanto nós não fecharmos certas portas na nossa vida, Deus não abrirá outras portas. E Deus, quando vai te abrir uma porta, Ele não te abre só uma porta de escape. Ele te abre uma porta que vai te dar passagem, acesso, cura, milagre. Ele vai te dar acesso a algo que está do outro lado, que você não tem do lado de cá. Oportunidade de vida. Porque se você for olhar para a história dessa mulher, a vida dela, 12 anos, era de sofrimento. Gastando tudo quanto tinha, indo de mal a pior. Ela fez a sua parte. Tudo que ela tentou com a força do seu braço não deu certo. Todo o esforço que ela empreendeu foi não. E como nós reagimos diante dos nãos? Vamos desistir? Ai, porque ela foi colocada em um ambiente onde mulheres que estão com o seu fluxo durante 7 dias ficam e vão embora, mas ela permaneceu por 12 anos. Ai, mas era a lei condena. Se ela saísse, era alguém impura, iria contaminar o mundo. Tratando alguém que tem uma história, descartando a história de alguém, tratando como se fosse uma epidemia, por causa da religiosidade, por causa dos conceitos humanos. Mas a Bíblia diz que quando ela ouve falar de Jesus, não houve conceito humano, não houve lei humana que impedisse de essa mulher determinar no seu coração, porque a boca só fala o que o coração está cheio. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sei, ela está dizendo, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar, que a minha história vai mudar, que não vai permanecer do jeito que está. Quando ela faz uma declaração que determina na sua história, ela se posiciona aonde? No lugar mais improvável. Só que não adianta nós nos posicionarmos no lugar mais improvável e continuarmos lá. Quando você se posiciona, você entende que o seu tempo em certos ambientes terminou. Olha para o seu irmão e diga, está entendendo o mistério? Quando Deus dá um basta em certos ambientes, não os acesse mais. Saia, porque você precisa de seguir em frente. Se Deus está dando um basta nesse ambiente, não acesse, porque esse ambiente trouxe prisões, correntes, cadeias.
Esse ambiente trouxe problemas emocionais. Não espere que 12 anos uma mulher emocionalmente era estável. Com certeza instável. Se pudermos colocar um quadro clínico, provavelmente depressiva, provavelmente uma síndrome de Bruno, provavelmente uma mulher com esgotamento, porque tentou, e provavelmente uma mulher que tinha tudo para desistir. Mas ainda com todos os laudos clínicos, ela fez algo pela sua vida. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não importa como você está hoje, mas a sua decisão hoje pode mudar toda a sua trajetória. Eu quero declarar que o seu amanhã será melhor do que hoje. Quando ela sai para fora, ela não olha para trás. Vou conjecturar. Quando você sai de ambientes que te limitam, não olhe para trás. Não sinta pena. Quem olha para trás deixou alguma coisa lá. E quem olha para trás, de tempos em tempos, tem tendência de acessar esses ambientes. E Deus está dizendo, corta o mal pela raiz. Porque tudo que você não corta pela raiz, a raiz cresce. E que se ela cresce, você está dando autoridade para que a raiz lá na frente seja uma pedra de tropeço na sua vida e na sua história. Quer tirar as pedras do seu caminho? Não olhe mais para trás. Olhe para o seu irmão e diga, chega de olhar para trás, por amor de Deus. Olha, Dinata, eu vou ser bem ousada. Todo mundo declarou, se o povo for olhar para trás, vai ficar com os olhos furados. Não tem como. Porque hoje a gente fala que não olha, mas amanhã a tentação, o problema é a tentação. Vira a estátua de sal como a esposa de Ló. Estou saindo lá de Sodoma e Gomorra. Deus me livrou, enviou um anjo, porque alguém orou. Resposta de oração. A mulher olha para trás. Ai, mulheres. Não posso falar muito, que eu também sou, mas só Jesus para dar a vitória. Quantas vezes nós olhamos para trás? Ai, mas era tão bom. Não era. Deus tem melhor aqui na frente. Ai, mas me fez tão bem. Se tivesse feito tão bem, você não estaria doente como está hoje. Triste, desesperançada, sem fé. Se fosse tão bom assim, a sua vida não estaria como está hoje. Oh, irmão, não olhe para trás, por amor de Deus. O que te espera lá na frente é bem maior. O apóstolo Paulo faz uma declaração. Eu posso repetir ela 500.000 vezes. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, esqueça. Lance para o mar de esquecimento aquilo que você viveu há anos atrás. Feridas, falta de perdão, traição. Ai, pastora, foi o diabo. Não, é processo de Deus para você ser seletivo nas suas amizades. Olha para o seu irmão e diga, estou sentindo que essa aí é para você. Porque hoje a gente chama todo mundo de amigo. Às vezes a gente está chamando o cão de amigo. Às vezes a gente está chamando a serpente de amigo. O manipulador, o narcisista de amigo. Ai, porque não tinha mais ninguém, estava lá quando eu mais precisei. Mentira. Quem sempre esteve lá foi Deus. E por que nós só nos lembramos dele quando tudo sai do controle da nossa história? Que Deus está dizendo que as suas escolhas não foram tão boas assim. Sabe qual é a escolha certa para o dia de hoje na nossa vida? Se tão somente eu tocar na sua orla, eu sei que eu serei curada, sarada, liberta, transformada, renovada, restaurada em Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Quando ela tira o foco de tudo que ela tentou, do passado, do não, daquilo que não deu certo, ela agora foca em Jesus, ela agora tem uma atitude. Aquilo que paralisava essa mulher não paralisa mais. Tanto é que o espaço para ela se mover era limitado. Agora ela está tendo espaço livre. Agora ela está tendo um caminho, um novo caminho. E ela vai passar por um novo processo. Que nós achamos que quando tomamos uma decisão, a luta acabou. Olha para o seu irmão, nananina não. Diga aí para o seu irmão, nananina não. Com Deus não há facilidades. O reino dos céus é tomado à força. Com Deus, como se diz por aí, vai ou racha. A gente tem que ir. E quando essa mulher, ela sai e entra no caminho novo, numa nova trajetória, ela encontra um grande obstáculo. Uma multidão. Só que essa multidão estava cercando Jesus. Jesus, vamos colocar assim, estaria no meio com os seus discípulos. Mas a multidão estava rodeando. E antes que ela fizesse todo o trajeto, ela começa a olhar por um caminho que ninguém está fazendo. Porque nós temos tendência de fazer o que todo mundo faz. Mas ela faz o que ninguém está fazendo no meio da multidão. Ela não vai replicar o que todo mundo já está fazendo.
E isso serve para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós entramos nas redes sociais e nos identificamos com coisas de Deus, outras que não são de Deus, com pastores, com cantores, sei lá, com umas coisas esquisitas que andam aí. Nos identificamos falando, ai, a minha cara não é sua cara. Porque ela não faz o caminho que todo mundo está fazendo. Ela faz o caminho que ninguém está fazendo. E quando ela escolhe esse caminho, não era o caminho mais fácil, mas era o caminho em que ninguém iria ver. A Bíblia diz que ela vem por detrás. Ela consegue andar no meio da multidão sem ser reconhecida. Mesmo vindo por detrás, no caminho que ninguém está fazendo, ela acessa Jesus. Ela toca na sua orla e ela experimenta um milagre. Quando ela faz um caminho que ninguém está fazendo, ela está vivendo o que ninguém está vivendo. E essa aqui serve para nós. Se você quer viver o extraordinário, se você quer viver algo que ninguém nessa terra ainda viveu ou experimentou, faça um caminho novo. Não faça o que todo mundo está fazendo. Porque nem o que todo mundo está fazendo, ou o caminho que todo mundo está fazendo, está dando certo. Repare que a multidão apertava, compelia. Alguém alcançou Jesus? Parou Jesus na trajetória? Sim ou não? Não. Alguém conseguiu 5.000, fora homens, mulheres e crianças, apertando. Nem os discípulos conseguiram parar Jesus no meio da multidão. Agora, uma mulher que faz o que ninguém está fazendo, que trilha um caminho que ninguém trilhou, faz Jesus parar no meio da multidão. Primeiro milagre, Jesus para num caminho que não foi o caminho que todo mundo fez, e Jesus começa a falar no meio da multidão. Até então Jesus não tinha falado nada, era um silêncio de Deus. Então quando ela faz esse caminho, o silêncio de Deus nesse novo caminho é quebrado. Agora a voz de Deus no meio da multidão faz uma pergunta: quem me tocou? Irmão, e quando Deus faz perguntas, não é que Ele não sabe quem lhe tocou. Ele está esperando que quem lhe tocou revele toda a verdade. Fui eu que te toquei. Não tenha medo quando Jesus parar e fizer perguntas para você. Fui eu, Jesus. Não tenha medo de se expor na presença dele. Não tenha medo de revelar quem você é na presença de Jesus. Porque ele parou por causa de uma mulher. Por causa de alguém que sofreu anos e anos e anos, mas ousa fazer o que ninguém fez. Aí vem um cenário chamado discípulos. Diga comigo, discípulos. Todos nós conhecemos um obreiro que vai olhar para Jesus. Quando Jesus faz uma pergunta, vai dar a resposta. Só que a pergunta não era para Pedro, não era para os discípulos. A pergunta era para quem tocou. Porque até então os discípulos e a multidão não estavam tocando, estavam só compelindo, apertando. Você entendeu que tocar em Jesus é totalmente diferente do que apertar? Quando você aperta, gera desconforto. É desconfortável você entrar no meio de uma multidão e as pessoas ficarem te tocando. Não é desconfortável? Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ai, não tem como. Ai, desculpa. Não foi assim que ela tocou em Jesus. Ela não estava tocando da mesma forma que todos tocavam. Ela foi um diferencial no meio da multidão. Que diferencial é esse que quando ela toca faz Jesus falar? Aí o discípulo diz: mestre, mestre, por que perguntas quem te tocou se a multidão te aperta? Jesus falando de toque e não de aperto. Então tem dois tipos de pessoas aqui e que estão nos assistindo: aquelas que apertam, mas existem aquelas que tocam. Quem é você na presença de Jesus? É daquelas que só apertam ou é daquelas que tocam? Aquelas que fazem Jesus parar num ambiente. Porque se fosse por causa de quantidade, Jesus jamais parava no meio da multidão. Mas foi por causa da qualidade no meio da multidão que Jesus parou. Que qualidade é essa? Que quando ela toca, Jesus fala. Jesus não dá resposta aos seus discípulos, porque nós não podemos perder tempo. Jesus também não perde tempo. Diga comigo, não perca tempo com certas perguntas e com certas respostas. Jesus só queria saber quem me tocou. E até que a pessoa certa se revelasse, ele não iria andar daquele caminho. Agora repara, se ela não revelasse quem ela era, talvez Jesus jamais teria entrado na casa de Jairo. Mas a Bíblia diz que ela declara, tremendo. Ela começa a declarar, ela começa a tremer, porque ela teve consciência do que ela estava vivendo.
12 anos esperando por um milagre. E por causa de um toque, agora eu sou curada. Imagine a confusão na mente dessa mulher. Os médicos disseram que não tinha solução. Mas porque eu toquei em Jesus, agora eu sou curada? Os médicos disseram que o meu tempo de vida era curto. Mas por causa de um toque na orla de Jesus, o meu tempo acrescentou anos de vida. Imagine a confusão na vida daquela mulher. Agora ela está vivendo o que ela nunca viveu, mas sempre sonhou viver. E isso é para alguém aqui. Tem tanta gente que sonha, mas não traz o seu sonho para a sua realidade. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus ainda realiza sonhos. Sonhos engavetados, sonhos que estão parados, sonhos que foram bloqueados ao toque da orla. Onde mais ninguém vê. É um toque secreto. Diga comigo, é algo secreto. É algo pessoal, é algo privado, é algo seu. Deus está falando com alguém. É algo pessoal seu. Que quando você deixar de apertar e ousar em tocar em Jesus, aquilo que você perdeu ao longo dessa vida, Deus vai estancar a perda e vai fazer valer a pena daqui para frente. Você crê nisso? Joga a tua mão direita para os céus por alguns instantes. Diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu não quero mais te apertar, eu quero te tocar. Diga, Senhor Jesus, eu não quero ser multidão, eu quero ser qualidade no meio da multidão. Diga, Senhor Jesus, hoje eu sei que eu não sou qualquer um, não sou qualquer uma. O sofrimento não nos define nessa terra, mas a minha atitude vai definir o meu futuro e como eu vou chegar lá. Jesus falou, mulher, ser curada do teu mal. Deus está liberando uma vitória para alguém aqui no dia de hoje. Ser curada da sua fraqueza espiritual, emocional. Seja curado dos seus medos, dos seus traumas. Seja curado daquilo que te impede de alcançar o melhor de Deus, de viver o que Deus já planejou para a sua vida. Seja curado em nome de Jesus. Receba a cura na sua vida. Se você recebe, diga eu recebo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Receba, 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 porque os céus, oh glória, labara, xerebecandaraia, estão abertos sobre a nossa cabeça. Tem algo divino na casa, aleluia. E é o próprio Deus que passeia labara, xorecandarácia, nesse ambiente para dizer, nunca te abandonei, nunca te deixei calabara, xerebecandaraia, nunca te deixei sozinho, nunca te desamparei. Duvidar agora, porque se eu sou o mesmo do teu passado, se eu sou o mesmo que te livrou, o mesmo que te cuidou, o mesmo que nunca deixou faltar nada na sua vida, tira a dúvida, coloca a fé e seja curado em nome de Jesus. Diz o Senhor para a sua vida, receba aí em nome de Jesus. Receba, receba, receba. Meu Deus, meu Deus, Jesus está no ambiente. Lamaia revara soricandalabas, aramaia ressuribicalabara sorarrácia. Jesus está na casa. Seja curada. Jesus está dizendo, eu não fiz nada, eu só estava esperando que você fizesse alguma coisa. Às vezes Deus está esperando que você faça, que você tome atitude, que você se movimente, que você estenda o braço, que você vença os gigantes que você criou na sua história. Não dê poder para um gigante. Se uma pedra na mão de um menino pode derrubar gigantes, não dê poder para um leão. Se alguém que é servo de Deus está numa cova, pode fazer o leão jejuar. Não dê poder para uma serpente. Se a Bíblia diz que Deus te dá poder nos seus pés para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, não dê poder para quem não tem poder. É noite de você resgatar aquilo que é seu, a sua autoridade, a sua confiança, a sua fé, a certeza inabalável que Deus está contigo na sua vida e na sua história. A Bíblia diz que quando ela declara tudo, Jesus olha para ela e diz algo: a tua fé te salvou, vai, não peques mais. Jesus está dizendo, vai viver a sua vida, vai viver o seu sonho, vai viver o projeto de Deus. Porque quando ela toca e ela é curada, Deus está dizendo, talvez você pensou em desistir de muitas coisas, mas Deus nunca desistiu daquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu.
Eu quero ser bem ousada como profetisa da casa do Senhor. Deus vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Talvez o ser humano, o homem, a figura, gênero, feminino, masculino, prometeu e não fez nada. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria Deus e não cumpriria? Tudo que sai da boca de Deus cumpre o seu propósito. Mas vença o processo. Se posicione no processo. Agora, no meio desse processo, existe um Jairo. Existe um Jairo que está com um problema dentro de casa. Uma menina, 12 anos, doente. E quando Jesus agora redireciona a sua caminhada, a sua rota, a sua trajetória, os fofoqueiros, diga comigo, os fofoqueiros e as fofoqueiras, aqueles que trazem notícias gratuitas. Irmã, deixa eu falar algo de Deus para você. Tudo que é de graça não presta. Você sabia disso? Tem gente que traz notícias de graça que não presta. Desestabiliza a sua vida, a sua estrutura, tira o seu sono, vive com isso, não come. Irmão, e crente quando não come é a pior amigo, pior companhia durante o dia. Às vezes o problema da pessoa é porque não comeu. Não é porque é o diabo, não. Dá comida, vai ver. Muda logo o temperamento. Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Coma mais. Cuscuz com ovo de preferência, que é muito bom. Né? Só para arrancar esse sorriso abençoado que você tem. Deixa eu falar de Deus para você. Repara que os fofoqueiros trouxeram o quê? Mais notícias. Desista, a menina morreu. Agora imagine o sentimento de culpa na vida do pai. Eu demorei tanto, fracassei. Ninguém fala de Jairo. Que sentimento vem quando uma notícia de morte chega na vida de um pai? Eu fiz de tudo, não consegui. Eu fracassei como pai. Fracassei como exemplo dentro da minha casa. Fracassei nas minhas atitudes. Talvez a minha escolha até foi fracassada. Imagina o conflito. Não é só uma mulher que está em conflito. Estamos vendo Jairo, um homem com conflitos. Não pense que foi fácil para Jairo. Você lê o texto, não, Jairo, crê somente. Mas enquanto a notícia negativa chegou, ela já causou um estrago emocional. A notícia foi tão negativa que ela agora acha que perdeu uma herança, porque filho é herança. Ela acha que perde a filha, não tem mais jeito. E é nesse momento, quando chega o limite do homem, quando alguém tenta colocar um ponto final e manipular uma história, porque existe um demônio manipulador que tenta manipular a sua vida, tentando enxertar na sua vida que você perdeu e que já morreu. Deus começa a falar com quem? Com Jairo. Deus não fala com os manipuladores. Deus não fala com os fofoqueiros. Deus fala com um pai, com as emoções todas desestabilizadas e diz: não ouças, crê somente. Porque nem toda notícia que chega para você vai definir o seu futuro e como você vai encontrar a sua casa. Não é o que os outros falam que define quem eu sou, quem você é. Não é o que os outros dizem a nosso respeito. Deixa eu falar algo de você, de Deus. Cuide do seu caráter, porque da sua reputação quem cuida é Deus. Não se preocupe. Deus é o seu advogado. Cuide do seu caráter, da sua integridade. Quem vai cuidar da reputação do seu nome é o Deus Todo-Poderoso. E Deus fala para alguém: não se preocupe com o que estão falando a seu respeito. Quem é aquele que limpa o seu nome, que traz a reputação para a sua história? É Deus. Diga para o seu irmão: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quem cuida da reputação é Deus. Meu Deus, isso é forte demais. Jesus libera para Jairo e diz: não ouças, para de ouvir. Irmão, no dia que você parar de dar acesso a conversas que têm chegado perto de você, através dessa bênção do WhatsApp, que hoje mais ninguém liga, é só caça a internet. Não é, Dinas? Muda a internet da igreja, não dá para ninguém, que atrapalha a nossa coisa aqui. E cai a luz, são vocês que acessam aqui as coisas. Não pode, né, Dinardo? Dinardo tá rindo, ai dele falar que não. Pare de dar acesso. Pare de dar acessos a pessoas que não é para acessar a sua vida, a sua história. Ai, você está sabendo? Não estou sabendo, não quero saber. Ai, mas olha, me disseram. Fica para você, não foi para você que falaram. Por que você tem que trazer algo que contaram para você? Não é? É fofoqueiro também. Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Por que você partilha uma notícia que chega até você? E principalmente ruim, povo ruim da gota.
né? Por que nós temos tendência em partilhar coisas negativas? Irmão, é difícil nós orarmos por aqueles que nos perseguem, mas pegar e queremos justiça, ficarmos indignados com o que os outros falam a nosso respeito. Oh, irmão, precisamos de crescer e amadurecer na presença do Senhor. Jesus virou e falou: não ouças, crê somente. Porque quando todo o sacrifício de Jairo em sair da sua casa, Jairo era um dos principais da sinagoga, aquele que organizava o templo para que uma reunião, um culto acontecesse. Ele zelava pelas coisas da casa de Deus. Não tem como alguém que serve dentro da casa com zelo, Jesus deixar a sua casa de qualquer maneira. Não tem como. Deus sabe das nossas sementes. Deus sabe do nosso sacrifício. E se ele é verdadeiro ou se ele é mentiroso. Repare que quando Jesus fala com Jairo, Jesus está dizendo: Jairo, para de ouvir as más notícias. Eu estou contigo. Eu estou do seu lado. Você não está sozinho. Talvez para chegar até mim, você enfrentou uma multidão como essa mulher. Mas eu estou aqui. Jesus não estava ausente, Jesus estava presente a todo momento. E sabe o que Deus está falando para nós? Valorize a presença. Eu não vejo, mas Ele está lá. Todo momento Jesus está lá. Nos momentos difíceis Jesus está lá. Tem gente que diz: não, Jesus não vai em lugares difíceis. Vai. Jesus visita alguns lugares que na sua mente ela é incapaz de projetar que Deus entra em alguns lugares, em algumas cidades, em alguns hospitais, em algumas prisões, talvez dentro da sua empresa, dentro da sua casa, mas Jesus está lá. Onde tem um filho, o pai não se ausenta. O pai é tão responsável que até de longe ele está cuidando. Mas quando o filho se aproxima do pai, não tem como pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama. Ainda que essa venha se esquecer, eu todavia, Deus quem fala, não me esquecerei de vós. Deus não se esqueceu. Quero uma palavra de ânimo para você, 1 Samuel. E lembrando-se o Senhor de Ana, todo momento do processo de Ana, Deus estava lá. Deus nunca se esqueceu. Com Sara foi igual, com Raquel foi igual, com Ruth foi igual, com Raabe foi igual. Não começou muito bem, o meio é processo, mas vai terminar bem. Porque quem tem a presença de Deus tem um final feliz. Você crê que o seu final vai ser feliz? Deus não vai apagar as páginas antigas do seu passado, porque Ele vai se tornar um testemunho para que muitos possam ver que esse Deus é verdadeiro, que esse Deus sempre esteve contigo e que hoje a presença dele é mais importante que qualquer coisa nesse mundo. Por isso que nós declaramos: mais vale um dia em seus atos do que 1000 lá fora. Por isso que quando nós entramos aqui dentro, é para fazer o que Jairo fez. Eu zelo pela presença. Eu zelo por tudo aquilo que é de Deus. Porque se Ele me dá a oportunidade, Ele está confiando na minha vida e na minha história. Não pense que a oportunidade da mulher veio só porque ela quis. Porque Jesus escolhe improváveis. Jesus está escolhendo alguém sem nome e também escolhe alguém com nome. Ninguém sabe o nome dela, mas todo mundo conhece Jairo. Só que o testemunho dela fez ela se tornar conhecida. Talvez muitos vão olhar para você e vão dizer: não era o fulano de tal. Vão te chamar pela história do passado, mas é o seu testemunho. Não se ofenda. Olha para o seu irmão e diga: não fique ofendido. Você não mora mais lá. Você não é a mesma pessoa de ontem. Nós estamos no processo de transformação. Agora veja Jesus falando com Jairo: todo momento eu estou contigo, Jairo. Por que agora vamos acreditar nas coisas negativas, se a verdade que liberta está do seu lado? Se aquele que tem todo o poder está do seu lado. Nós temos escolhido acreditar nas mentiras. Não acredite nas mentiras. A mentira te escraviza. A mentira te condiciona, te limita, te entristece, te faz desistir de valores que Deus te deu, de casa, de família, de ministério. São tantas mentiras que vêm como uma bomba de destruição, que vêm como uma bomba que quando explode, ela não destrói só
aquele que foi o alvo para ser atingido, mas destrói também quem está ao derredor. A mentira é perigosa, mas a verdade estava do lado de Jairo. E quando a verdade começa a falar para Jairo, toda a mentira é dissipada. E nessa noite eu quero dizer para você, Deus está dissipando toda a mentira que proferiram a seu respeito. Toda mentira que você não vai conseguir, que você não é ninguém, que você não vai chegar lá, que você é perigosa. Não existe perigoso e perigoso demais que quando Jesus se aproxima, quando Jesus diz a tua fé te salvou, não se torne um exemplo no meio da sociedade. Jesus não está descartando ninguém. A igreja descarta. Porque aqui tem fracos também. Você entra fraco e às vezes encontra alguém mais fraco do que você. Ai, mas dá glória a Deus e fala em línguas. Não quer dizer nada. Olha para o seu irmão e diga, fica ligado. Diga mais forte e diga, fica ligado. Porque falar em línguas não representa espiritualidade, mas posicionamento, autoridade e poder de Deus revela a imagem e semelhança daquilo que alguém carrega. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que as suas escolhas a partir de hoje sejam certas. Jesus falou, Jairo, não temas, crê somente. Olha para o seu irmão e diga, não temas mais, o medo foi embora. Só acredite, 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 acredite. E a Bíblia diz que no meio dessa trajetória com Jairo e Jesus, Jesus entra na casa de Jairo. E a primeira coisa que Jesus faz é tirar as carpideiras, porque os fofoqueiros trouxeram a notícia. Mas o pior é aqueles amigos que já têm acesso à nossa casa. Você sabia que aqueles que têm acesso à sua casa e se dizem amigos, eles não conseguem celebrar as suas vitórias? Olha, irmão, eu comecei a descobrir quem são os meus amigos quando eu passei os maiores desertos da minha vida. Ligava para um, não posso, eu não tenho. Eu falei, não é meu amigo. Porque o amigo dá um jeito. Amigo faz alguma coisa por você. Amigo, ainda que tenha pouco, divide pouco. Mas amigo que te diz não, não é amigo. É interesseiro. Olha para o seu irmão e diga, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Porque gente que não aprendeu a dividir o pouco, nunca vai ter muito. E também não quer que você tenha muito. Cuidado. Como diz o outro, quem te avisa, amigo é. Né? Quem te avisa, profeta de Deus é. O que é que Jesus faz? Vou tirar os falcianos, como eu ouvi. Essa fulana é falciana. Vou usar aqui. Vou tirar os falcianos. Sai, 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 sai. Lágrima de crocodilo não precisa. Chorar pela morte é fácil, mas fazer alguma coisa para que aquele que está dentro de casa não morra é difícil. Irmãos, são poucos aqueles que vão estender a mão para fazer algo por você. Mas Jesus sempre está lá. Não se preocupe. Tem gente que só sabe chorar, 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 mas estender a mão, nada. Né? Mas depois pede, não, faz por mim, cai fora, irmão. Uma coisa eu aprendi na China. O chinês eu faço por você e você faz por mim. Isso é amizade. Eu falei, tem os seus critérios, gostei. Eu quero ir morar na China, tá, gente? Eu vou embora. Deixe-me ir, por amor de Deus. Gente, são princípios. Eles não escolhem qualquer amigo. Você quer que eu faça por você e você não faz nada por mim? Não é meu amigo. Só tem interesse naquilo que eu tenho. É assim ou não é? Irmão, eu falo por mim, isso é meu testemunho. Eu não preciso dar exemplo de outros, até porque isso é fofoca. Aos longos de anos da minha vida, tanta gente se aproximou de mim e se levantava uma multidão arrancando as pessoas do meu lado. Toma cuidado com fulano. Fulano é do diabo. Fulano é isso. Falei, então se Deus permitiu chegar até perto, por que é do diabo? Por que todo mundo que Deus coloca do nosso lado vem um abençoado, que tem que ser abençoado, senão a gente amaldiçoa, né? E vem falar, não é de Deus, toma cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com quem me diz para tomar cuidado com fulano. Essa é para você. Toma cuidado com a Maria. Irmão, toma cuidado com essa pessoa, porque ela está sabendo mais da vida dos outros e não cuida da vida dela. É assim ou não é? Vai doer um pouquinho, mas é verdade. Você vai ficar mais esperto. Por isso, a pastora anda sozinha. Não, eu ando com Jesus. Eu sei quem está do meu... Irmão, eu falo sozinha, canto sozinha, estou dentro do carro. E olha, e às vezes tá gente olhando para mim, eu finjo que estou numa ligação telefônica. Tô nem aí. E Jesus fica cantando e tal. Tem gente que tá ligando. É sério, quem me conhece assim sabe. Falo sozinha. Meu Deus, já me entregaram aqui. E fala inglês. Irmão, vinha falar chinês, inglês. E vem falar, não quero nem saber de ninguém. Eu sei que Jesus está lá. Aí eu falo, Deus, tá bom.
como Deus é bom e Ele sempre puxa por mim, tá ótimo, mas pode melhorar. Esse é meu Deus. Porque Ele nunca vai dizer, tá ótimo. Não, Ele vai olhar para você e vai dizer, não, tá bom, mas pode ficar melhor. Olha para o seu irmão e diga, essa para vocês, tá bom, mas pode ter melhoria. Porque não existe alguém tão bom, tão bom, tão bom que não possa melhorar nesta vida. Se você está aqui, você precisa dele. E quem precisa dele precisa de melhoria. Jesus entra, despede as carpideiras e diz para Jairo, Jairo, a porta que você abriu, que deu acesso, fecha essa porta. Porque milagres só vão acontecer quando você fechar a porta. Lembra da mulher do azeite que multiplicou? O que é que o profeta disse para ela? Sai para pegar vasilhas. Volta para casa, mas fecha a... O que é que Jesus falou? Lá em Mateus 4, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te ouve no secreto te recompensará. Fecha a porta. Olha para o seu irmão e diga, fecha a porta. Quando a porta fecha, Jesus começa a chamar coisas que estavam mortas dentro de casa. Jesus vai ressuscitar coisas dentro da sua casa, valores, princípios dentro de casa. Jesus, primeira coisa que Jesus fala, Talita cumi, levanta, menina, assim te digo eu, levanta agora. O que é que Deus está dizendo? Para você é morte, mas para mim está só dormindo. Onde você vê morte, eu vejo oportunidade de milagre. Vejo oportunidade de aprovação num processo doloroso. Vejo oportunidade de crescimento, de maturidade nas escolhas. Vejo oportunidade, Deus criando a oportunidade para dizendo, onde você vê morte, eu estou vendo vida. Lembra João capítulo 11? Marta, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu sei, olha o religioso, cita as escrituras para Jesus. Não, eu sei, no último dia, na ressurreição dos mortos, Jesus falou, chama Maria, porque eu quero fazer um milagre na casa hoje. Jesus descarta Marta, porque Marta está pensando que só vai acontecer no futuro. Mas quando Maria chega, até a tonalidade vocal muda no ambiente. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O coração de Jesus se agita e diz, aonde colocaram quem? O morto. Jesus faz uma pergunta por causa de alguém que é quebrantado. Jesus tem dificuldades de se relacionar com Marta, mas com Maria. Olha para o seu irmão, quem é você, Marta ou Maria? E a Bíblia diz que ele olha para os céus e diz, Pai, eu te dou graças em tudo, porque eu sei que sempre me ouves. Que lição é essa? Deus não tem o seu ouvido agravado. Suas orações estão lá no céu. Não foi em vão cada lágrima, cada palavra, cada luta, cada gemido. Deus conhece, até o teu silêncio Deus conhece. Lembra de Ana? Não tinha voz. O sacerdote entra e diz, mulher, aparta de ti o vinho. E Ana responde, não tomes a tua filha como serva de Bilial. Eu sou simplesmente uma mulher atribulada de espírito, porque eu quero gerar um milagre. Eu preciso de viver um milagre dentro de casa. E o sacerdote diz que o Senhor conceda o desejo do teu coração, a petição. E a Bíblia diz que o semblante de Ana não era mais o mesmo. Ela vai para casa feliz, porque Deus entende até o gemido, os gestos, o seu silêncio Deus entende. O único que entende o seu silêncio é Deus, porque só Ele pode sondar o seu coração. O seu coração não é terra que ninguém nesse mundo tem poder para trilhar, mas Deus tem poder para trilhar o seu coração. E quando nós vemos Jesus pedindo, fecha a porta. Quando a porta é fechada, a menina se levanta e Jesus dá mais uma ordem. Dai de comer a menina. Alimenta ela. E aqui eu posso ver Deus falando, ela tem muita coisa para viver ainda. Dê comida para ela. Dê um alimento forte, consistente, porque ela vai viver sonhos, vai viver projetos. Ela vai viver o poder de Deus manifesto na sua vida. Ela vai contar milagres. Ela vai ser uma boca de Deus nessa terra, porque ela experimentou o que mais ninguém experimentou. Outrora parecia morta, mas Jesus, quando entrou na minha casa, por causa de um Jairo,
por causa de uma mulher de fluxo de sangue, a morte bateu em retirada e a vida tomou um lugar de honra. Jesus é vida e vida em abundância. Receba essa vida sobre o seu coração, a sua mente, sobre os seus olhos, sobre a sua esperança. Receba a vida sobre a sua fé. Ative essa fé, ative essa esperança. A fé é a plataforma, a esperança é a plataforma onde a fé precisa de se apoiar para que o milagre aconteça. Não perca a esperança, não perca a fé. Quando Jesus falou para Jairo, crê somente, eu só dizendo, não perca essa fé, não perca a esperança, vai acontecer. Os que estão de fora não vão acreditar, mas vão ter que ver. Como é possível? É possível, porque tudo é possível ao que crê. Não te hei dito, Marta, Maria, que tudo é possível àquele que crê? E se creres, verás a glória de Deus. Que glória é essa? Que quando acessa ambientes, manda a tristeza embora e a alegria volta para casa. Deixa eu profetizar na sua vida. Vai ter alegria na casa. Coisas paradas vão começar a se movimentar. Vai ter psicóloga sim, em nome de Jesus. A vaga é do teu filho, em nome de Jesus. E toma posse dessa vitória, em nome de Jesus. Vai ter acesso, vai ter novidade, porque nós somos filhos de Deus e Deus está conosco. Eu quero dizer para você, não temas. Ai, mas não aconteceu amanhã. Crê somente. Ai, mas que hora, que dia que será? Que horas será? Crê somente. Não andeis ansiosos pelo que comer, o vestir. Não andeis ansiosos pelo amanhã. Descanse em Deus como eu descanso. Creia somente. Como eu confio, crendo somente. Tudo é contrário, mas eu creio, porque eu entendo o poder dessa palavra. E a alegria volta para casa. A menina é alimentada. E nós vemos as duas gerações de pé. Deus não está desistindo nem do fluxo de sangue, a geração mais velha, nem da geração mais nova. Se nós entrarmos no livro do profeta Joel, Deus está dizendo, os velhos, os novos sonharão, profetizarão. Deus não está abrindo mão de ninguém. Todo aquele que crê, Deus está dizendo, venha, 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 venha. Tem espaço para todo mundo. Crê somente, venha, 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 venha. Ai, sou fraco, vem fraco mesmo. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve na sua vida. Vem como estás. Não espere que a mudança aconteça. Jesus está dizendo, venha como você está. Esse é o dia. Essa é a quinta. Essa é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o seu momento. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Papai, obrigada, Jesus, por cada vida. Obrigada por essa palavra rema sobre a nossa vida e a nossa história. Obrigada, Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, que nós reconhecemos no dia de hoje que nunca estivemos sozinhos. O Senhor não desampara o justo. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Obrigada, papai, porque o Senhor é um Deus que, ainda que nós sejamos falhos, os seus ouvidos estão inclinados para nós e a sua destra está estendida. Obrigada porque o Senhor sempre chega na hora certa, nos livrando. Obrigada pelos livramentos, Pai. Os livramentos que nós conhecemos e os livramentos que o Senhor nem permite chegar até nós. Obrigada por esse amor que se manifesta nos momentos mais difíceis da nossa história. Que amor é esse, Jesus? Que insiste e não nos abandona, que nos aproxima e não nos joga fora. Que amor perfeito é esse, que restaura a nossa história de dentro para fora, que renova a nossa vida, tira vestes de cinza, tira vestes de vergonha, tira vestes de desonra e coloca vestes de honra na sua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós só queremos te dar graças, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Queremos ser gratos pelo muito, pelo pouco, pela porta aberta, pela porta fechada, pelas lutas, pelo gigante, pelas afrontas, porque o Senhor está nos provando nesse processo e nós estamos amadurecendo e estamos crescendo na sua presença. Pai, nós cremos em Ti, cremos que o Senhor é um Deus fiel e justo,
cremos na sua palavra. Cremos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida e na nossa história, nós estamos sendo preparados para viver. Em nome do Senhor Jesus, quebra as correntes, quebra as algemas, quebra os grilhões, traga livramento de acidentes, de decisões precipitadas. Em nome de Jesus, Pai, que não haja pressa, mas que haja constância, que haja equilíbrio, que haja visão de Deus, não visão da terra, não a visão da oportunidade, mas a visão espiritual, a visão do reino sobre a nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Espírito Santo, enche agora lugares que estavam cheios de tristeza, traga alegria, traga paz no meio dessa tempestade, no meio dessa luta. Acalma o vento, acalma as águas, ó Deus, porque o barco tem uma ordem e vai chegar do outro lado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Te pedimos, Pai, sobre a sua palavra, que está escrito que os sinais seguirão aqueles que creem. E nós cremos nos sinais de Deus por esses dias, por esses meses. Novembro e dezembro serão meses de sinais de Deus, de oportunidades divinas. Serão meses em que Deus vai fazer a correnteza desse rio trazer para perto aquilo que estava longe na sua vida e na sua história. Obrigada, papai, porque o ano não terminou e o Senhor ainda vai cumprir o que nos prometeu. Nós cremos, te agradecendo. Continua conosco, Pai, guardando todas as áreas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Diga glória a Deus. Será que você pode dar um aplauso a Jesus com alegria? Dê um abraço. Dê um abraço nesse seu irmão, nessa sua irmã. Abrace, abraça. Diga, fica firme. Deus é contigo. Vem cá, meu amor, vem cá. Cadê a nossa cantora? Vem aqui.